Meu nome é Laile Brasil e essa é a minha sequência didática. Ela tem como base o gênero textual História e o nome que eu escolhi para essa sequência didática é Historietas, que são histórias curtas utilizadas para fins recreativos. O texto escolhido para que as crianças tenham um primeiro contato com o gênero é o conto da Ruth Rocha, chamado Sobrou Pra Mim, a lição de uma travessura em família. É interessante também conversar com as crianças sobre quem foi a Ruth Rocha. Ela é uma escritora brasileira dedicada ao público infantil, então seria interessante as crianças até visitarem o site dela. É bom começar a sequência didática situando o texto dentro da obra em que ele é parte, o texto que a gente vai trabalhar, né? No caso, especificamente, esse texto está dentro da obra da Ruth Rocha. Agora eu vou falar mais detalhadamente sobre as propostas didáticas dentro da sequência. Elas envolvem leitura, análise linguística e também produção de textos. As propostas foram pensadas para uma turma de 5º ano que está acostumada a fazer produções textuais. E o objetivo é apresentar as características do gênero, estimular a produção textual e também estimular a apreciação de textos. A primeira atividade dessa sequência didática é uma atividade de sensibilização, onde as crianças terão primeiro contato com o gênero. Eu vou ler o texto com elas e também vou disponibilizar cópias para que elas consigam visualizar esse texto. Esse momento de leitura e também de escuta vai permitir que as crianças conheçam o conteúdo dessa história, conheçam a sua forma e também a sua organização particular. Antes, depois ou durante a leitura, é importante falar com as crianças sobre o título, também falar sobre as imagens que acompanham a história e também falar de onde nós tiramos ela. Os recursos utilizados nesse primeiro momento serão os textos da Ruth Rocha, impressos para todas as crianças, e também a voz, para a leitura. A principal intervenção nesse momento vai ser a minha pausa na leitura e a solicitação que alguma criança continue, a fim de que essa leitura não se torne algo só do professor. A segunda atividade é uma roda de conversa, onde as crianças ainda estarão nesse momento de primeiro contato com o gênero. Nós vamos sentar no chão, visualizar e conversar sobre o texto da Ruth Rocha. Esse momento é importante para que todo mundo construa um repertório comum, que a gente possa escutar os comentários dos colegas, a gente possa entender os significados que cada um encontrou no texto e também socializar o mesmo. Para esse momento, eu pensei em utilizar um projetor para que as crianças consigam enxergar bem grande o texto e também trabalhar com os textos impressos, para que as crianças consigam acompanhar de uma maneira mais minuciosa. Neste momento, eu pretendo fazer diversas perguntas para as crianças sobre o texto. Eu não vou falar sobre todas as perguntas, senão o vídeo fica muito grande, mas você pode pausar ele e ler as perguntas mais tranquilo. Voltando ao título, é interessante conversar nesse momento com as crianças também sobre o título. O que será que o título nos diz sobre o texto, muito antes da gente começar a ler ele? A terceira atividade seria também uma roda de conversa, onde a gente vai conversar sobre as características bem específicas do gênero história. Daí eu botei ali /conto e eu vou explicar por quê. A história e o conto, ambos podem ser confundidos. E as principais diferenças são que o conto é mais curto e a história tem uma narrativa mais longa. E isso não quer dizer que o conto da Ruth Rocha não seja uma história. Os gêneros textuais são maleáveis, dinâmicos e plásticos. Eles têm grande capacidade de adaptação e ausência de rigidez. Nesta mesma roda de conversa, a gente deve falar com as crianças sobre as situações onde o gênero é utilizado e também qual é a função comunicativa dele. As histórias servem para relatar acontecimentos fictícios ou reais. Antes de prosseguir, trago essa citação que diz: um gênero pode não ter uma determinada propriedade e ainda continuar sendo aquele gênero. No nosso caso, vamos falar sobre as propriedades do gênero história. Normalmente, uma história é escrita numa linguagem coloquial, mas pode ser que a gente encontre histórias com uma linguagem mais formal, porque é uma característica daquela história.
Aqui eu apresento algumas características sobre o conto, que também é uma história. Existem diversos tipos de conto, como os de fada, os de terror e os fantásticos. A quarta atividade é a nossa produção inicial, onde as crianças vão escrever uma história ou escutar a história de alguém e transcrever a mesma. E também deverão criar uma ilustração para essa história. O principal recurso utilizado nesse momento vai ser uma cola com informações sobre o gênero textual história, contendo tudo que a gente conversou nas atividades anteriores. Neste momento, será legal deixar as crianças utilizarem plataformas digitais de escrita como uma opção de não escrever só à mão. E também reservar um tempo na sala para a construção das histórias. A quinta atividade vai ser um momento de apreciação da história dos colegas, onde as crianças vão poder ler o que os colegas escreveram, que histórias eles escreveram. Aqui eu trago uma citação que eu gostei muito, que diz: lemos para nos conectarmos ao outro que escreveu o texto, para saber o que ele quis dizer e o que quis significar. E esse é o objetivo desse momento. Os recursos utilizados vão ser os textos, as histórias escritas pelas crianças. A gente pode usar qualquer espaço dentro da escola que tenha cadeiras, almofadas ou mesas que possibilitem um conforto na hora da leitura. Neste momento, todas as crianças vão receber folhas estruturadas para escreverem suas impressões e elogios durante a leitura. Vai ser interessante as crianças darem um feedback para os colegas e também receberem o mesmo feedback. Antes de dar essa folha estruturada, é muito, muito, muito importante, muito demais, orientar as crianças sobre o respeito ao falar da produção dos colegas. A próxima atividade vai ser uma volta a essa história da criança, onde eu e ela, a gente vai revisar se essa história se encaixa no gênero textual e no que a gente estudou. E também a gente vai revisar questões ortográficas. Os recursos utilizados vão ser o texto original da criança, materiais para reescrita, e também dicionários, materiais de consulta sobre ortografia, e também a cola que a gente construiu sobre o gênero textual história. A nossa produção final vai ser a exibição dessas histórias das crianças. E também tem a opção de transformar essas histórias escritas em vídeos. Mas é uma opção. Os gêneros textuais, atualmente, podem ter relação com recursos tecnológicos. Então, eu pensei numa estratégia onde a história possa sair do papel e ir para outro lugar. As crianças terão a opção de expor a sua história no papel e com a ilustração do lado, ou poderão transformar essa história em um vídeo no aplicativo Benime. Em um mundo cheio de youtubers, talvez uma história num papel não seja tão interessante quanto um vídeo mostrando essa mesma história com as mesmas palavras. Os recursos utilizados nesse momento serão o projetor e um computador, né? As histórias reescritas em um suporte bom para leitura, seja no vídeo ou seja no papel, e almofadas para as pessoas visualizarem melhor as histórias. Para esse momento, a gente vai convidar a comunidade escolar para ver esse nosso trabalho, né? E é interessante fazer crachá para as crianças, onde as pessoas possam identificar quem são os autores de cada história. Espero que vocês tenham gostado das minhas ideias. Eu estou bem ansiosa para ver o que os outros colegas pensaram como sequência didática. E estou aberta a perguntas.